Ah, não acredito. Bom dia. Bom dia. Eu não tô acreditando. Vamos desabilitar o áudio, ligar as câmeras, certo? Gente, nós vamos aguardar uns minutinhos para vocês se organizarem para ligar as câmeras. Pedimos também que vocês coloquem o nome de vocês, certo? Porque nós vamos fazer a chamada para nós termos o controle de quem está participando, quem não está, para saber o que aconteceu, por que não veio na aula de hoje, certo? Então, a gente precisa que vocês se organizem e liguem as câmeras de vocês, tá bom? Esses 2 minutinhos antes da aula, antes da gente começar, enquanto a gente aguarda os colegas chegarem, a gente vai se organizando para ligar as câmeras. Tudo bem, Elian? Tudo bem, Pedro Borges? Tudo bem, Laila? Tudo bem, Arielle? Todo dia. Certo, vamos Eu acredito. organizar. Vamos nos organizar para ligar as câmeras. Quem chegou agora, vamos se organizando. Gente, quem chegou agora, vamos se organizando para ligar as câmeras, tá? Vou dar esses minutinhos aqui para a gente ligar as câmeras. Coloquem, por favor, os nomes de vocês na identificação aí, por favor. Coloquem os nomes, porque nós vamos fazer a chamada para a gente ter um controle de quem está participando da aula, tá bom? Então, vamos colocar o nome de vocês direitinho aí na tela, tá? Eu tô vendo, ó, no de João Vitor, não tá o nome dele. João Vitor Oliveira, não está o nome. O de Elian tá correto. Laércio, tudo bem, Laércio? Oi, tia. Pedro Borges, Manu, Laila, Arielle, cadê você, Arielle? Vamos se organizando para ligar as câmeras. Laila também, Cauã, Beatriz Padilha, vamos se organizar para ligar as câmeras. Raul também. Vamos lá, gente, enquanto a gente aguarda os outros colegas chegarem, eu peço que liguem as câmeras de vocês e coloquem os nomes de vocês, tá bom? Muito bem, João Vitor Oliveira. Vamos aguardar mais uns minutinhos os colegas chegarem. Gabriel tá chegando. Gabriel, vamos ligar as câmeras. Ligar a câmera. Se organizem aí. A gente está dando esses minutinhos justamente para vocês se organizarem para ligar as câmeras. A gente vai fazer a chamada, tá bom?
já já. Laércio, tudo ok? Pedro Borges também já ligou. Elian, Manu, Raul, tudo bem, Raul? Cauã, oi, Arielle, Vinícius, Laila, vamos lá, Laila. Vamos ver quem está chegando mais aqui. Coloquem os nomes de vocês também, por favor, gente. Quem ainda não está com o nome, aí coloquem para a gente ter esse controle. Gente, quando aparecer uma imagenzinha piscando, é porque o meu teclado está com problema, mas não é no computador de vocês, não, viu? É o teclado da tia que está com problema aqui. Eu ainda vou resolver esse problema hoje. Vocês estão visualizando essa, tipo uma tela piscando? Não, tia, porque tá aparecendo só a senhora. Ah, que bom. Eu acho que quando a senhora for compartilhar a tela, aí vai aparecer. Sim, pois é. Apareceu esse problema agora nesse teclado. Tem um teclado virtual, tia. É? É, mas eu acho que ele é um pouco ruim, assim, pra aula. Sim. Mas a gente vai conseguir aqui organizar tudo. Quem mais está chegando? Então, nós temos Raul, Gabriel, Arielle Guedes, Cauã, Elian, Guilherme, acho que é o Gomes, né? Aqui tem JC Filho, coloque o nome que está lá registrado na escola, por favor. João Carlos. João Carlos, coloque seu nome, João Carlos, por favor. João Vitor dos Santos, Laércio, Laila, Manu, Pedro Henrico tá chegando aqui. Vamos ver quem mais. Quem mais está aqui? Pedro Borges, Vinícius. Certo. Gente, nós vamos começar a estudar o Gomes. Se organize para você ligar a câmera, por favor. Laila também. João Carlos também, Pedro Henrico. A gente pede que ligue as câmeras, por favor. Gabriel Brandão também está chegando. Certo. Deixa eu ver quem mais aqui. Que falta ligar as câmeras. Ok, gente. Certo. Alguém está aqui no bate-papo. Outro detalhe, gente. Vamos evitar usar o bate-papo para que a gente tenha um maior aproveitamento da aula, tá? Porque quando a gente se liga no bate-papo, a gente às vezes perde um pouquinho da aula, uma explicação que é interessante. Então a gente pede que vocês evitem usar o bate-papo. João Carlos, onde muda o nome? Fui tentar login, não deu certo. Ah, tá. Cauã já respondeu aqui. Certo. Saulo tá chegando. Ok.
Acho que já dá para começar a aula, que já tem bastante aluno. Saulo, Gabriel Brandão, João Carlos e Laila, liguem as câmeras, por favor. Olá, Pedro, Henrico, tudo bem? Gente, então, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje no capítulo 6, certo? Lembrando que a gente já estudou o sistema genital masculino, feminino, estudamos as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, estudamos os métodos contraceptivos, certo? Lembram disso? Agora nós vamos para uma parte da ciência que estuda a transmissão das características hereditárias, que é a genética. Por isso, nesse capítulo 6, nós estamos, ele é intitulado Conceitos Básicos da Genética, porque a gente vai estudar essa transmissão dessas características hereditárias, através de quê? Dos genes. Os genes são pedaços do nosso DNA, né, do nosso material genético, que contém informações genéticas. Essas informações que vai permitir as nossas características genéticas, certo? Tem mais alguém chegando aqui, Pedro Isaac e Lua. Certo? Então, nesse capítulo, a gente vai entender alguns conceitos básicos da genética. Isso daí vai servir para vocês lá no 9º ano, porque a gente também continua o estudo da genética no 9º, no 1º ano e até no 2º e 3º ano. Então, esses conceitos básicos que vocês vão aprender hoje são pré-requisitos para as próximas séries que vocês vão estar, tá bom? Então, a gente vai entender um pouquinho mais aqui desses conceitos básicos. Geralmente, quando nós temos a união do gameta masculino e feminino, que vai gerar um novo indivíduo, bebê, a gente sempre faz aquela pergunta, o bebê vai aparecer mais com quem? Com o pai ou com a mãe? Né? Por quê? Porque a partir da união do gameta masculino e feminino, a gente sabe disso, que é chamado de quê? Que é chamado de fecundação. Fecundação. Isso, muito bem. A fecundação, ela ocorre para unir o núcleo do óvulo, do ovócito, com o núcleo do espermatozoide. E lá dentro do núcleo vai ter o quê? O material genético do pai e o material genético da mãe. Unindo esses dois materiais genéticos, no caso, vai haver a mistura de genes, a mistura desses genes que vão determinar características do novo indivíduo. Por isso que algumas pessoas podem parecer mais com o pai ou podem parecer mais com a mãe, porque isso vai depender da recombinação dos genes. Lembram disso? Que a gente já falou no caso da fecundação, que vai unir os gametas, unir o material genético. Então, essa união de material genético vai levar a uma recombinação de genes, ou seja, uma recombinação de características genéticas. Alguns vão ter mais características do pai, outros mais características da mãe, ou vai haver realmente uma mistura dos dois materiais genéticos, né? Fulano de tal, ele é uma mistura do pai com a mãe, das características do pai e da mãe. Por isso, porque isso tudo vai depender do acaso, da combinação dos genes, certo? E o que é o gene? O gene, ele é, como eu já falei para vocês, um pedacinho do DNA, cada pedacinho do DNA que vai determinar uma característica genética, ok, gente? Tudo bem até aí? Então, essas aulas de hoje, esses conceitos básicos, vai fazer vocês também entenderem como que acontece essa recombinação de genes, por que os genes se recombinam, porque na união do gameta masculino e feminino nós temos o conjunto de genes do pai e o conjunto de genes da mãe. Então, a gente vai carregar
essas informações genéticas que vieram do óvulo, que vieram do espermatozoide. Cada óvulo, cada espermatozoide vai carregar um conjunto de cromossomos, que no caso é o DNA todo enroladinho. Esse conjunto de cromossomos que a gente herda do pai, com o conjunto de cromossomos que a gente herda da mãe, eles vão se juntar e vão se recombinando, certo? João Vitor Santos Carneiro está chegando. Certo. João Vitor, coloque, ligue sua câmera, por favor, João Vitor Santos Carneiro. Galera, tudo bem até aí? João Vitor, se prepare para você ligar sua câmera. Pedro Isaac também, Saulo, Laila, Lua. Só estou vendo o nome de vocês, não estou vendo vocês. Eu quero olhar vocês. A gente está com saudade de vocês. A gente quer pelo menos olhar vocês aqui pelo computador mesmo. Certo. Gabriel Brandão, tudo beleza? Certo, gente. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, se o meu teclado deixar. Eu vou mostrar um slide que fica mais dinâmico para vocês aprenderem. Todos estão visualizando os slides? Sim. Sim. Tem uma telinha piscando? Tá dando? Não. Vocês não visualizam essa telinha piscando, né? Não. Não. Que bom. Então, vamos lá. Gente, então vamos começar com os conceitos. Aí no livro de vocês, nós temos na página 112, tem o título Cromossomo, DNA e Gene. Vocês estão com o livro aí? Certo. Sim, tia. Na página 112, nós temos aqui cromossomo, DNA e gene. Nós vamos entender o conceito de cada um deles. Cromossomo é a mesma coisa que DNA. Gene é a mesma coisa que DNA. O que vocês acham? Eu quero ouvir vocês. Antes de ler no livro. Eu acho que são coisas que se relacionam, que tem alguma coisa em comum, mas não são a mesma coisa. Por exemplo, o cromossomo é o acúmulo, é o todo. O gene é só um pedaço do DNA. E o DNA é a estrutura. Certo, muito bem, Vinícius. Gostei da sua participação. Gente, a gente quer também que todos vocês participem, não tenham vergonha de falar. É como uma aula normal em sala de aula, que a gente pergunta, a gente levanta a mão, a gente quer tirar dúvida, tá bom? Aqui a gente não vai ser apenas ouvintes, a gente está em uma sala de aula virtual, mas é uma sala de aula, vocês podem levantar a mão, perguntar, participar, como o Vinícius fez agora, certo? Contribuir. A gente quer isso para que a nossa aula fique um pouco mais dinâmica, né? Só ver quem está chegando bem aqui, gente, que eu acho que é algum aluno. Deixa eu ver aqui. Rian,
O horário do 7º ano é o próximo. É o Rian do 7º ano, não é isso? 7º ano começa às 10h30. Ele saiu. Tá. Certo, gente. Conceitos básicos em genética. Aula de gramática no 7º. Ok, vamos lá. Outro detalhe, gente. Quando cair, a gente retorna. Vocês já sabem disso, né? Quando terminar esse tempo aqui da reunião, da nossa aula, vocês conectam novamente. Vamos lá, para os conceitos básicos. Meu Deus, o meu teclado não quer ajudar hoje. Não sei. Eu tô tentando aqui. Peraí, deixa eu ver por outro caminho aqui. Apresentação. A senhora pode clicar no slide. É o teclado que tá com problema, aí ele não, às vezes ele não obedece. Deixa eu ir no Enter aqui. Tenta clicar no slide, Sheila, como se a senhora fosse editar ele. Não tá indo. Vai dar certo, tia. Fé, fé. Marivaldo. Parece que uma tecla, ela vai... Parece que ela está todo o tempo... A tecla está todo o tempo sendo pressionada. É essa a impressão que a gente tem. Ai, acho que agora vai dar certo, gente. Pronto. Gente, então, o que é a genética? É o estudo dos genes e de sua transmissão para gerações futuras. É o que a gente está estudando, os conceitos básicos em genética. Também temos um outro conceito, que é o estudo da hereditariedade, ou seja, da transmissão de traços dos genitores. O que são os traços? Antigamente, quando na genética clássica, que foi fundada por Mendel, que é considerado o pai da genética, ele não sabia que existia genes, ele não sabia que existia DNA, certo? E aí o que acontece? Ele dizia que existia traços, esses traços dos genitores, esses traços do pai e da mãe, né? Que a partir desses traços, o indivíduo ele conseguia ter, né, a partir da fecundação, ele conseguia carregar também esses traços genéticos, que na verdade os traços hoje a gente sabe que são os genes. A Arielle saiu e entrou. Certo? Então, a gente sabe disso, que os traços que Mendel falava na época, os traços que a gente chama hoje de genes. E a genética, ela é dividida em duas. A genética clássica, que foi fundada por Mendel. Mendel, ele era um monge, era um padre, na verdade, que vivia em um mosteiro, e ele se dedicou a estudar as características hereditárias, né, os traços hereditários de uma planta, né, da ervilha. Essa planta, ela tinha características bem fáceis de identificar, ela tinha ciclo de vida curto, então ele poderia fazer polinização cruzada, ele poderia manipular a flor, então ele foi observando todas essas características das ervilhas, e aí com isso, por isso ele é considerado pai da genética, porque ele foi o primeiro a estudar a hereditariedade, como que ocorria a transmissão dessas características hereditárias de um indivíduo para o outro. Certo? E hoje nós temos também a genética clássica, ou a genética moderna. Essa genética moderna,
ela está ligada à descoberta do DNA. Porque quando Mendel estudou as ervilhas, as características hereditárias da ervilha, ele não tinha conhecimento de DNA, da molécula de DNA, não tinha conhecimento que existia genes, cromossomos, nada disso. Foi a partir da descoberta do DNA que se descobriu que existia pedacinhos do DNA que transmitia essas características de um indivíduo para o outro, certo? E aí, por isso, a partir da descoberta do DNA, temos a genética moderna, é tipo a história, ela é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Na genética, acontece isso. A genética clássica, que é do tempo de Mendel, né, das descobertas de Mendel, e a genética moderna, que é pós a descoberta do DNA, da molécula de DNA, por Watson e Crick, que foram estudiosos geneticistas que descobriram a molécula de DNA. Eles conseguiram criar uma estrutura tridimensional para nos mostrar de fato como é que era essa molécula de DNA, o que tinha nessa molécula de DNA, certo? Tudo bem, beleza, gente? Ok. Sim. Alguém que tiver alguma dúvida, é só abrir o áudio, tá? Levanta a mão, abre o áudio e pergunta, tá bom? Ok. Ai, meu Deus, esse teclado hoje não quer me ajudar, não. Certo. Agora nós vamos para esses conceitos gerais de genética, tá? Primeiro nós vamos estudar esses conceitos básicos, né, de cromossomo, gene e DNA, tá bom? Gente, o que é a molécula de DNA? A molécula de DNA é o nosso material genético. Ela tem uma estrutura, certo? Que a gente chama de dupla hélice. No livro de vocês, se vocês estão visualizando aí, na página 112, já que o slide não quer ajudar aqui, na página 112 vocês estão vendo que o DNA, ele fica no núcleo das células eucariontes, lógico, né? Que somente as células eucariontes que têm núcleo. E esse núcleo guarda o quê? O nosso material genético, que é a molécula de DNA. A molécula de DNA, quando ela está dentro do núcleo das nossas células, ela fica toda emaranhada. Vamos imaginar um novelo de lã todo soltando aqueles fios. O DNA, ele fica assim no núcleo das nossas células. Quando as nossas células vão se dividir, né, para gerar novas células, né, se multiplicar, esse DNA, ele vai se compactar. Vamos imaginar que a gente está enrolando novamente o novelo de lã para ele ficar compactadinho. Então, as moléculas de DNA, elas se compactam no formato de cromossomos, como o Vinícius falou. O cromossomo, ele é uma estrutura, né, compactada da molécula de DNA, que bem aí no livro de vocês, na página 112, dá para visualizar isso, certo? A molécula de cromossomo. E se a gente for desenrolar essa molécula de cromossomo, a gente vai visualizar o quê? A molécula de DNA, com essa estrutura que a gente chama de dupla hélice, certo? Página 112, galera. Aí nós temos também na página 112 o conceito de gene. O que é o gene? É cada sequência da molécula de DNA que vai determinar uma característica. Por exemplo, Guilherme Gomes, ele pode parecer mais com a mãe ou mais com o pai. Não é isso, Guilherme Gomes? Tu parece mais com quem? Meu pai. Então, essas características que você carrega são características que você herdou do seu pai no momento da fecundação. São genes que você carrega do seu pai,
certo? Então, esse gene é cada sequência de DNA que vai determinar uma característica, a cor do olho, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, até o tipo sanguíneo, porque os genes eles vão determinar tanto as características visíveis, né, como a cor do olho, cor da pele, cor do cabelo, e também vai determinar características fisiológicas, funcionais do indivíduo. O tipo sanguíneo, a produção de proteína, por exemplo, melanina. A melanina é uma proteína que vai... O que que acontece? Qual é a função da melanina, gente? Quem sabe me dizer qual é a função da melanina? A melanina Proteína do sol, não é, tia? do sol, Não sei. certo, ela tem muito a ver com o sol. A melanina é a proteína que vai dar a coloração da nossa pele. É um pigmento. Eu disse, eu É disse, um eu disse. pigmento, e isso vai dar a coloração da nossa pele. Quanto mais melanina, mais a pele vai ficando escura. Quanto menos melanina, a pele fica mais clara. Quando a gente se expõe ao sol, a gente ativa essa produção de melanina. E a melanina, ela é produzida a partir de quê? Porque nós temos um gene, a gente carrega genes que vai determinar a produção de melanina. Por exemplo, as pessoas albinas. Vocês acham que elas têm produção de melanina? Não, elas não possuem. Isso, elas não possuem. Vamos desligar o áudio. Certo. Elas não possuem a melanina. Por quê? Porque elas carregam um outro tipo de gene, né? Esse tipo de gene que ele vai determinar o quê? A não produção de melanina. Então, os albinos, eles vão ter um gene, né, que foi possivelmente uma mutação ao longo do tempo, e esse gene, ele bloqueia a produção de melanina. Por isso que eles têm que ter todos aqueles cuidados com a pele, porque se eles se exporem ao sol, eles não vão ter produção de melanina, a pele deles é muito mais sensível do que a nossa, porque a melanina também protege o nosso corpo dos raios solares, né, da radiação solar, tudo isso. Vocês estão compreendendo o que são os genes? Como é que Tia. age os genes? Tia, mas Oi. a senhora sabe que tem o albinismo, né? Entendi. E o melanismo? No caso do melanismo, é a produção exagerada de melanina. E como é que identifica uma pessoa que tem esse problema, melanismo? Como é que identifica? Só através de exames genéticos, porque vai fazer toda aquela... um mapeamento, né, de genes, né, para saber se a pessoa tem o gene que vai determinar uma produção a mais de melanina, certo? Tia, mas Tia, no caso aí seria bom ou ruim? Oi? No caso, tipo assim, um exemplo. muito bom. Quando um pai e uma mãe são morenos e a filha nasce ruiva, Lua que tá falando, Lua? Cadê você, Lua, que eu não tô te vendo, Lua? Gente, então, tudo isso vai depender da combinação de genes. Por exemplo, tem casais que têm a pele um pouco mais escura, porém eles carregam genes para a pele clara. Só que o gene para a pele escura, ele é dominante, certo? E o que é um gene dominante? É quando ele se expressa mais, ok? No caso, duas pessoas de pele escura, elas podem carregar um gene que a gente chama de recessivo. Esse genezinho, ele se expressa em alguns momentos, quando eles estão combinados, somente quando eles estão combinados que eles conseguem se expressar, ou seja, conseguem expressar uma característica do indivíduo, que no caso pode ser esse exemplo que você deu, Lua. Eles são de pele escura, porém eles carregam um gene que poderá se combinar no novo indivíduo, né, no bebê, e aí o bebê nascer com uma coloração de pele diferente do pai e da mãe.
Isso pode acontecer. Tem casos de pessoas de pele negra, preta, né? Que ela tem crianças que nascem com a pele clara. Entendeu? Uma dúvida. Oi. O gene tipo assim, a pessoa pode nascer com um tipo de gene, mas se a pessoa não desenvolver esse gene, tipo, ele não vai valer ou ele vai continuar? Ele continua. Aí vai passando de geração para geração, Vinícius. O que acontece? Na minha geração, esse gene pode não ter se expressado em nenhum dos meus descendentes. Mas, tipo, os meus filhos, os meus netos, dependendo da combinação de genes deles com os seus maridos ou esposas, tem alguém com fone aí, tá dando um ventão. Certo. Então, dependendo da combinação dos genes, né, das gerações futuras, pode expressar esse gene tranquilamente. É o caso de pessoas, por exemplo, tem pessoas com sangue A, casais, ambos com sangue A, o tipo A, e o filho vai nascer com o tipo O. O tipo sanguíneo também é determinado por genes. Esses genes vão se combinar ao acaso na união do gameta masculino com o feminino. E pode... Oi? Tio Borges tá falando no chat que quer falar. Ah, meu Deus, espera aí. Oi, Borges. Pode falar. Na minha família tem um negócio desse. Meu avô, ele é negro. Sim. E minha avó, ela não é branca, mas a pele bem clara. E minha mãe, ela nasceu loura e muito branca. Sim, eu pensei, uma vez eu olhei seu avô com você, Pedro Borges. Isso acontece, por quê? Porque teu avô, ele carrega genes para a pele clara e olhos claros, a tua avó também carrega, e na união do gameta masculino e feminino, toda essa combinação dos genes acontece ao acaso. Então, no caso da sua mãe, ela nasceu com essa característica porque ela carrega esses genes que seus avós carregam. E nela se expressou, entendeu? Deu para entender, galera, isso daí? Entendi. Então, Vinícius, só concluindo a sua dúvida, né? Concluindo a resposta, a gente tem genes que a gente pode não expressar, mas dependendo da combinação de genes das gerações futuras, esses genes eles podem se expressar. Por isso que tem casos que dizem assim, gente, fulano de tal parece com o avô, é a cara do avô. Fulano de tal parece com a avó, com a tia-avó. Por quê? Porque os genes, eles vão sendo repassados de geração para geração, podem se expressar em uma geração ou em outra. Isso vai depender da recombinação de genes na união do gameta masculino e feminino em cada processo reprodutivo das gerações futuras, ok, gente? Deixa eu ver quem tá aqui no bate-papo. Isso mesmo, Gabriel. É o teclado. Agora, nesse intervalinho aqui, eu vou tentar organizar ele aqui para a gente passar os slides. Tá bom, gente? Então, recapitulando. O gene, o DNA é a molécula, é o material genético, é aquela molécula chamada de dupla hélice. A gente vai ver aqui no slide, se Deus quiser. A gente vai ver aqui no slide a estrutura da molécula de DNA. O DNA, ele se compacta, né? Dentro do núcleo das nossas células no formato de cromossomo, certo? E cada pedaço desse cromossomo, ou cada pedaço desse DNA, vai ser um gene, ou seja, cada sequência da molécula de DNA vai ser um gene, e esse gene vai expressar uma característica do indivíduo. Nós estamos aqui correndo contra o tempo, mas quando terminar, vocês retornam com aquela mesma senha, com aquele mesmo ID, e a gente volta